importante pra você. Vai ficar muito mais importante na TV. É só dar asas à imaginação, colocar na tela o nosso coração. Do impossível ser possível na televisão. Luz, condutora e imaginação. Luz, produtora, imagem e som. Chegou a sua vez de ser a nossa inspiração. Horas após a Câmara aprovar a planta genérica que aumenta o valor do IPTU dos moradores de Ribeirão Preto, a Prefeitura vetou o fator moderador de 20%. Sem o desconto linear, sobram mais críticas ao atual governo. A revisão da planta genérica de Ribeirão Preto mal tinha sido aprovada quando a Prefeitura vetou o fator moderador de 20%. O desconto linear era previsto no projeto original de autoria de Darcy Vera e foi uma das imposições da base para aprovar a medida. O corte da proposta gerou ainda mais polêmica. Há que se lamentar a postura da Câmara de Vereadores e a postura do Executivo. A Câmara de Vereadores porque não fez um debate mais aprofundado sobre o tema. E o Executivo da forma como vetou e da forma como tentou colocar essa atualização nos últimos dias, a impressão que dá realmente que foi de forma proposital, sorrateiramente, para que a sociedade de Ribeirão Preto não tomasse conhecimento com antecedência. Então agora já não tem muito mais o que fazer, a não ser pagar os impostos no começo do ano. O veto, já publicado em Diário Oficial, só será analisado pelos vereadores após o recesso, em fevereiro de 2013. Mesmo assim, os novos valores para imóveis e terrenos continuam valendo e de forma integral. Todos os imóveis vão ter um valor real de mercado e às vezes até acima do valor efetivo, porque esse projeto tem esse vício também. Ele levou em consideração apenas, então, somente o valor de mercado para atualizar essa planta genérica, o que gera distorções, porque nós sabemos que o mercado imobiliário é um mercado especulativo e muitas vezes os imóveis estão supervalorizados. As outras emendas foram mantidas. A principal prevê que o limite para o aumento do IPTU é de 130%. Uma outra prevê a isenção do imposto para imóveis, com valor venal menor que R$40 mil. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Ô Pedro, o cidadão deve estar se perguntando, que Câmara nós temos em Ribeirão? Primeiro, ela se indispôs com a população para acatar aquilo que o Executivo queria. E depois perdeu também uma outra batalha para o próprio Executivo, que não cumpriu aquilo que aparentemente tinha combinado quanto ao fator redutor. Que vereador que nós criamos na cidade? Esqueceram certamente que o primeiro dever de toda a administração e de toda a atividade política é construir confiança. Sem confiança é impossível governar. E a confiança é construída a prazo e destruída à vista. Esse é um episódio triste. É um episódio, inclusive, que da boca de um vereador nasceu uma denúncia que eu acho que tem que ser apurada. O vereador Gilberto abre declarações que o próprio Legislativo, por uma questão de autorrespeito, tem que analisar para colocar as coisas nos seus devidos lugares. O governador Bias Fortes, mineiro que tinha ao mesmo tempo a mineiridade, que é o lado bom de Minas, com a mineirice, ele deixava claro o seguinte: o primeiro dever de todo governo é não assustar. E essa maneira como se aprovou a planta genérica de valores assustou. E o primeiro que assustou foi o investidor. E isso é um susto à vista, com consequências de uma dízima periódica. Vai prejudicar muito a cidade durante muito tempo. É isso que não dá para você entender. Por que a prefeitura não chamou o CREA para conversar e chamou o Cresce para dizer o quanto que poderia o IPTU ser aumentado? Isso deveria ter sido feito devagar. E não durante o ano de 2012, até eu entendo. 2012 foi um ano eleitoral.
é um ano decisivo. Mas por que não 2011? Não, por que 2010? não 2012? Se você faz uma boa administração consequente e séria, você não perde voto. Aumentar imposto significa, no Brasil, com essa carga tributária, perda de voto. Mas vamos admitir que nós estamos tratando com seres humanos, com políticos e não com anjos. Os anjos fariam, é claro, o aumento de tributos nesse ano. Mas não, mas poderia ter sido feito com vagar, como lembrou Machado de Assis, o tempo acaba se esquecendo daquilo que é feito sem ele. Nós vamos esquecer desse período, porque é uma maneira de se limpar da mente da cidade um período não muito favorável, que chegou ao Executivo e ao Legislativo. Alguém pode dizer, não, mas teve gente que é favorável ao aumento dessa carga tributária. Aí você pergunta quem? A administração municipal, chega a prefeita, chega alguns vereadores, mas, ô Roberto, a opinião da corda é sempre o oposto à opinião do pescoço. Porque, certo? Então certo. Depende do que você pergunta a favor e do que você pergunta contra. Daqui a pouco eu quero voltar para falar com você a respeito dessa coisa do lixo que está cheirando muito mal. E essa denúncia feita pelo vereador Gilberto Abreu é séria e precisa ser olhada atentamente. Vamos aproveitar com a cooperação da Gislene Lopes para conversar agora com o Luiz Rufino, cientista político. Rufino, o que aconteceu ontem na Câmara? Foi alguma coisa muito bem avisada e o cidadão que não quis enxergar? Roberto, boa tarde, Confeto. Na verdade, o que ocorreu é que o nosso político é lento de raciocínio quando se trata de interesses públicos, de interesses do cidadão. Agora, quando se trata de interesses particulares, parece-nos que ele é bastante rápido, né? Não foi falta de aviso, não, Confeto, não foi falta de aviso, Roberto. A população deveria ter acompanhado com muito mais eficácia, só que nesse momento a população está tomando chopp e trocando os presentes de Natal, né? E a maioria não sabe o que está se passando. Há, de fato, algo de podre em Ribeirão Preto. Agora, isso tudo que nós enfrentamos, todas essas batalhas que aparentemente existiram dentro da Câmara, isso daí foi só jogo de cena ou coisas estão sendo preparadas para daqui 2 anos, quando vamos ter eleição e muita gente que está na Câmara ou que está no Executivo chegará a postulante à vaga, a deputado federal e estadual? Perfeito, Roberto. A política, o amanhã, é feito hoje. É evidente, base aliada e principalmente a articulação que o PMDB fez, é pensar exatamente nas eleições daqui a 2 anos, 2014, né? Pensando aí para governador e principalmente para deputado federal e estadual. O jogo já começou. Se a gente tiver uma Câmara consequente, a partir de fevereiro, ela deveria propor uma maneira de analisar coerentemente a situação do lixo e, aproveitando as denúncias feitas pelo vereador Gilberto Abreu, pensar em CPI do lixo em Ribeirão? Olha, Roberto, como diz o Golfeto, para se fazer política é preciso coragem. O que a gente espera é que esses novos, que não são tão novos assim, tenham a coragem. Mas, sinceramente, tem uma nuvem de pessimismo, na minha opinião, aqui. Eu acredito que nós mais do mesmo. Aguenta mais um pouquinho que a gente volta a se falar com a cooperação da nossa Gislene Lopes, que agora eu quero voltar a falar com o Golfeto para saber o seguinte, Golfeto, a experiência parlamentar que você tem. Há chance da gente ter, a partir do ano que vem, uma Câmara atuante e crítica em relação ao Executivo ou continua tudo igual? Antônio Gramsci, o grande pensador italiano, ele dizia que em política é preciso combinar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Fecha aspas. A razão é pessimista pelo passado, mas o otimismo, que é a matéria-prima com que nós fazemos esperança, e esperança é do verbo esperar, o otimismo nos indica que nós temos que apostar no próximo legislativo. Agora, a trajetória do legislativo é de declínio. As pessoas mais preparadas estão indo para o setor privado, estão indo para as carreiras estatais.
Lá nos Estados Unidos, Gore Vidal diz que os ricos, a política é para rico e pobre que não tem talento para ganhar dinheiro. Eu lamento muito. Por favor, repita, como é? Gore Vidal diz que nos Estados Unidos, política é para rico e para pobre que não tem talento para ganhar dinheiro. Quando você não tem o que fazer, ele vai fazer no Brasil política. Não era. Não. Pelo contrário, se você verificar no Império, você vai ver que as Assembleias Legislativas, o Congresso Nacional, era de tal maneira, de nível elevado, que havia um descompasso entre o preparo do Congresso e o analfabetismo do povo. Era antidemocrático porque democracia é representação. Você tem um 10% de delinquentes, tem que ter 10% de delinquente no Congresso Nacional, senão não é representação. 1% é de expressão dos preparados. 3% da população. Você não tem representatividade. Esse é um dado impressionante. Agora, como nós estamos com atividade em declínio, a Câmara de 51 foi inferior à de 47, do ponto de vista intelectual. Sim. A de 55 abaixo de 51, e assim vem vindo, pode ser que a próxima venha a ser pior como na sequência. Ou que nós tenhamos atingido o fundo do poço. No Brasil, Roberto, fundo do poço tem mola. Na medida que se atinge, só se pode ser otimista. É aí que começa o otimismo. O otimismo começa no fim do pessimismo, quando se atingiu o fundo do poço. Essa minha opinião é a opinião, mais ou menos, do grande pensador italiano Antonio Gramsci, onde eu bebi essa inspiração. É preciso combinar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Deixa eu voltar um pouco mais com o cientista político Luiz Rufino. Rufino, uma das coisas que eu acho que o cidadão está se perguntando é o seguinte: e agora fazer o que com 4 anos que podem estar cheirando só 2 de muita dificuldade, 2 com mais dificuldade ainda? Essa escolha foi feita, e agora? Agora é chorar, né? E tentar fazer um acompanhamento popular. As redes sociais vêm cumprindo esse papel, ainda que pouco, né? Mas é preciso deixar claro, Roberto, que a nossa democracia ela não é só representativa, ela é participativa. Assessores de vereadores não podem descaracterizar a opinião que as redes sociais, os institutos, as ONGs vêm manifestando em relação à atual legislação, atual executivo. A opinião popular deve ser considerada. Mais uma vez, nós voltamos ao povo. Rufino, na questão do lixo, várias entidades civis participaram de um projeto que foi elaborado dentro também do Ministério Público. Alguns grupos políticos queriam avanço e queriam mudanças nesse projeto. E aí ficou parado. Um dos problemas que deve esquentar a cabeça do cidadão nos próximos anos é a tal da tecnologia para tratamento de lixo. Não há nada específico. A cidade vai continuar atrasada, não vai tirar a energia do lixo e vai ver outros municípios, como por exemplo Franca, fazendo isso daí? Vai, infelizmente vai, porque infelizmente a arte de governar não evoluiu, não progrediu o que a gente esperava, né? Então a arte continua atendendo a interesses de grupos privados e não ao interesse coletivo. Isso é uma tristeza, isso é uma infelicidade para a população. E mais do que isso, o que a gente vem assistindo nos outros municípios é uma maldade generalizada. Municípios que trocaram de governo, né, o governo lavou as mãos e está deixando lixo jogado na rua e outros serviços públicos abandonados. Para que punir a população desse jeito? Para que punir a população sem considerar exatamente uma nova tecnologia no tratamento do lixo? Rufino, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Um abraço a você, um feliz 2013 e agradeça também a gentileza da Gislene Lopes, tá bom? Eu que agradeço sempre, Roberto. Um grande abraço. Outra você, muito obrigado. Rufino, para encerrar a nossa conversa, você acredita que a Câmara vai tentar pensar em CPI para essa denúncia que fez? Depende da pressão popular. No governo Juscelino, Congresso do Rio, cunhou-se uma expressão muito importante,
No Brasil são 4 os poderes: executivo, judiciário, legislativo e as galerias do Congresso. A opinião pública pressiona, agora poder só são 3. Esses 3 poderes, efetivamente, executivo, legislativo e judiciário. A pressão existe, sempre existiu. Existe tanto do setor privado que nos Estados Unidos ele se chama lobby e é disciplinado por lei. A pressão da sociedade é legítima. A lei é isso. Governar, dizia Otto von Bismarck, é administrar pressão. Muito obrigado pela sua presença no Roda Clube, Gofreto. Eu que agradeço a colaboração. Muito obrigado. Obrigado.